Red Bull é a principal suspeita de desvio que causou proibição e polêmica na Fórmula 1. A Aston Martin estaria em negociações com Verstappen e absolutamente tudo aponta para isso. A Alpine promete pódios recorrentes em apenas 2 anos. Estes e os últimos assuntos da Fórmula 1 você só vê aqui no F1 Hoje. O enigma dos freios assimétricos na Fórmula 1. A temporada de 2024 da Fórmula 1 está sendo marcada por uma polêmica técnica que está acelerando os corações dos fãs e equipes. O uso de sistemas de freios assimétricos. Este conceito, que tem suas raízes nas inovações contínuas da engenharia de automobilismo, tornou-se o centro das atenções após suspeitas de que algumas das principais equipes poderiam estar se beneficiando de uma vantagem injusta. Para quem ainda não viu o outro vídeo onde expliquei de forma sucinta os freios assimétricos, uma técnica que permite diferentes níveis de frenagem entre as rodas de um carro, tem sido uma área de desenvolvimento discreto, mas significativo na Fórmula 1. A ideia é que através da assimetria da frenagem das rodas de um mesmo eixo, o carro gire sobre o eixo da roda que tem a frenagem mais potente, assim permitindo que o piloto mantenha velocidade enquanto manobra com precisão, principalmente em curvas lentas. No entanto, a FIA proibiu recentemente essa prática, citando preocupações com a segurança e a integridade do esporte. A controvérsia ganhou tração quando a Red Bull acusou a McLaren de utilizar um sistema de freios que poderia estar em desacordo com as regulamentações atuais. A equipe austríaca observou um desgaste de pneus anormalmente baixo nos carros da McLaren, sugerindo que isso poderia ser resultado de um sistema de freios ilegal, levando a uma investigação pela FIA. A McLaren, por sua vez, defendeu-se das acusações, afirmando que qualquer irregularidade percebida foi um mal-entendido e que as medidas necessárias foram tomadas para garantir a conformidade com as regras da Fórmula 1. A FIA realizou uma investigação detalhada e não encontrou nenhuma evidência de infração por parte da McLaren. Entretanto, segundo especialistas, uma situação na Hungria pode ter revelado algo interessante. Na disputa entre Oscar Piastri e Lando Norris pela liderança da prova, antes do segundo pit stop, Piastri perdeu grande parte da vantagem de 5 segundos que ele tinha sobre seu companheiro, após um erro na curva 11. Piastri logo reconheceu no rádio que havia feito de errado, mas quando seu engenheiro perguntou, o piloto pareceu não querer revelar o que ocorrera, transparecendo que havia algo obscuro no MCL38. Além da McLaren, outras equipes estão sob o microscópio. Embora a identidade dessas equipes não tenha sido oficialmente divulgada, sabemos que as outras 2 equipes, Mercedes e Red Bull, estão sendo muito citadas. A Mercedes também é uma grande suspeita, principalmente após o que ocorreu na corrida da Bélgica. Neste ano, o GP de Spa-Francorchamps foi muito imprevisível, principalmente por conta da mudança de tempo, mas a Mercedes conseguiu superar qualquer expectativa. Para quem não se lembra, nos treinos livres, o W15 era o carro que não demonstrava nenhuma capacidade, mesmo na pista fria, onde deveria estar seu verdadeiro poder. Entretanto, na corrida, Russell e Hamilton pareceram desbloquear a capacidade do carro, conquistando um 1-2 no GP. Após a prova, quando perguntado, Toto Wolff explanou que o W15 não teve um bom desempenho anteriormente porque a equipe estava buscando um equilíbrio entre a parte mecânica e aerodinâmica do carro, o que entra em consonância com as especulações sobre o funcionamento dos freios assimétricos. Isso porque eles precisam ser bem regulados para funcionarem principalmente em curvas de baixa velocidade. Ou seja, o que pode ter acontecido era uma busca pelo acerto ideal, que apenas foi encontrado na corrida de domingo pela equipe alemã. Mas a principal suspeita é a Red Bull, que em Melbourne teve um episódio onde Max Verstappen precisou abandonar o GP na segunda volta, com o freio traseiro esquerdo em chamas, após um erro de preparação ter resultado em um travamento da pinça. 12 meses antes, tanto Verstappen quanto Pérez reclamaram muito de travamentos na pinça direita, com Pérez perdendo o Q2 e insistindo que o problema continuava no carro. Estes relatos foram expostos por diversos especialistas, entre eles Peter Windsor, grande comentarista, e Craig Scarborough, engenheiro e jornalista especialista em automobilismo. Segundo Craig, a Red Bull pode estar utilizando um sistema de fiddle brake automático, utilizando uma válvula simples com um peso no divisor de freio traseiro, que
iria elevar a pressão para a roda interna à curva e criaria o efeito de rotação sobre o eixo interno. Entretanto, o sistema do engenheiro faria sentido apenas se fosse possível ligá-lo e desligá-lo a qualquer momento, já que em curvas de alta velocidade, a frenagem assimétrica poderia deixar a traseira do carro extremamente instável. Callum Nicholas, engenheiro da Red Bull, ao ver as postagens de Peter Windsor no seu perfil do X, debochou do comentarista dizendo que todas as acusações contra a Red Bull não passam de grandes bobagens. Apesar disso, sofreu retaliações do público seguidor de Windsor, que apontou que um mecânico da RBR nunca iria admitir que a equipe utilizou de técnicas questionáveis para vencer corridas. Este episódio destaca a linha tênue entre inovação e regulamentação na Fórmula 1, um esporte onde cada fração de segundo conta. As equipes estão constantemente procurando maneiras de melhorar o desempenho de seus carros dentro do quadro regulatório. Mas quando a linha é cruzada, mesmo que inadvertidamente, a integridade do esporte é posta à prova. À medida que a temporada avança, todos os olhos estarão voltados para as equipes suspeitas, aguardando o próximo desenvolvimento nesta intrigante saga da Fórmula 1. Mas qual equipe você acredita que utilizou a nova técnica proibida na categoria? Ainda temos muito que falar sobre as últimas notícias da Fórmula 1, mas antes gostaria de lembrá-lo de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder mais conteúdo de qualidade como este. Aston Martin e a jogada de mestre, Verstappen na mira para 2026. Segundo a italiana Autosprint, a Aston Martin está em negociações avançadas com Max Verstappen, o prodígio holandês, para um contrato que o levaria para a equipe em 2026. Esta notícia surge em meio a rumores de que Fernando Alonso, o veterano espanhol da Fórmula 1, pode estar considerando a aposentadoria no mesmo ano, conforme insinuações de Flavio Briatore. A possível aposentadoria de Alonso poderia abrir caminho para Verstappen assumir seu lugar, marcando uma nova era para Aston Martin. A especulação ganha força com a situação atual da Red Bull Racing, onde Verstappen tem expressado descontentamento. A equipe, que já foi dominante, parece estar perdendo terreno para a McLaren, que ameaça ultrapassá-la ainda nesta temporada. Este cenário coloca Verstappen em uma posição onde a mudança para Aston Martin poderia representar uma nova fase em sua carreira. Longe do declínio percebido na Red Bull e com a possibilidade de uma grande ascensão, com a reestruturação da base de desenvolvimento do time e também da equipe técnica. Além disso, Yuki Tsunoda, o jovem talento da Fórmula 1, está sendo considerado como um potencial companheiro de equipe para Verstappen. A disponibilidade de Tsunoda como substituto após a saída de Verstappen da Red Bull adiciona uma camada de intriga à história. Enquanto isso, Helmut Marko da Red Bull parece ter um substituto em mente para Sérgio Pérez, o que poderia fortalecer a posição de Tsunoda na equipe. Mas será que Verstappen realmente estará vestindo verde em 2026? Briatore promete revolução da Alpine na Fórmula 1. A equipe Alpine de Fórmula 1 está sob os holofotes após um anúncio bombástico de Flavio Briatore, ex-chefe da equipe Benetton e recém-nomeado consultor executivo da Alpine. Briatore declarou que a equipe francesa retornará ao pódio em 2 anos, marcando 2027 como o ano da grande virada. Atualmente, enfrentando desafios na temporada, com uma posição modesta no campeonato de construtores, a Alpine está passando por uma reestruturação significativa. A saída de Bruno Famin e a entrada de Oliver Oakes como chefe da equipe são apenas o começo das mudanças que visam elevar a equipe a novos patamares. Briatore, conhecido por sua liderança decisiva e estratégica, está confiante no potencial da equipe e no trabalho de desenvolvimento do carro. Além disso, a busca por um segundo piloto para se juntar a Pierre Gasly em 2025 está em andamento, com o foco principal na reestruturação e desenvolvimento. Mas será que isso será capaz de fazer a Alpine retornar como uma grande potência na Fórmula 1? Conte aqui embaixo sua opinião sobre os assuntos divulgados até agora. E se você ainda não curtiu o vídeo e se inscreveu no canal, faça isso agora mesmo para não perder as últimas novidades da Fórmula 1. Também, não se esqueça de comentar sobre o conteúdo em si, para que possamos melhorar cada vez mais nosso trabalho para vocês.